Estamos na Ecovila Vrajadharma e lendo o quarto canto do Srimad Bhagavatam. O capítulo é o 25, cujo título é Descrições das características do rei Puranjana. O verso de hoje é o verso 18. Repitam, por favor. Hima Nirjhara Viprut Mat Kushuma Akara Vayuna Chalat Pravala Vitapa Nalini Tata Sampadi Hima Nirjara Viprusmat Kusumakara Vayuna Chalat Pravala Vitapa Nalini Tata Sampadi. Hima Nirjara, da cascata da montanha gelada. Viprutmat, carregando gotinhas d'água. Kusumakara, primavera. Vayuna, pelo ar. Chalat, movimentando-se. Pravala, galhos. Vitapa, árvores. Nalini Tata, as margens do lago com folhas de lótus. Sampadi, opulento. Tradução é a seguinte: os galhos das árvores plantadas às margens do lago recebiam gotinhas d'água carregadas pelo ar primaveril, provenientes das cascatas que desciam da montanha gelada. Repitam, por favor. Os galhos das árvores plantadas às margens do lago recebiam gotinhas d'água carregadas pelo ar primaveril, provenientes das cascatas que desciam da montanha gelada. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Neste verso, a palavra Hima Nirjhara é particularmente significativa. A cascata representa uma espécie de humor líquido ou rasa, relação. No corpo, há diferentes espécies de humores, raças ou doçuras. A suprema doçura, relação, chama-se a doçura sexual, adirasa. Quando a doçura de adirasa, ou seja, o desejo sexual, entra em contato com o ar primaveril, movimentado por Cupido, ela se agita. Em outras palavras, todas essas representações são de Rupa, Rasa, Gandha, Shabda e Sparsha. O vento é Sparsha, ou toque. A cascata é Rasa, ou sabor. O ar primaveril, Kushumakara, é odor. Todas essas variedades de gozo fazem a vida muito agradável e assim ficamos cativados pela existência material. Então aqui temos um texto muito interessante do capítulo das descrições das características do rei Puranjana. Esse é um tema do Bhagavatam muito importante. Esse tema surge na história do Bhagavatam com a visita de Narada Muni, que é uma pessoa inteiramente preocupada em cuidar das pessoas, na visita de Narada Muni ao rei Pratinabarhishat. E nessa visita de Narada Muni, ele identifica, pelo que ele observa, que o rei Pratinabarhishat está tendo muito resultado na sua administração. Tudo está em ordem, completamente em ordem. Tudo, como se diria assim, perfeito, né? Não havia nenhum tipo de ansiedade. A riqueza distribuída igualmente entre as pessoas. Os campos produzindo. Tudo em ordem. E o rei também, assim, muito educado, com todo o requinte de etiqueta. Recebe Narada Muni no seu palácio
perfeitamente limpo, com pessoas inteiramente educadas, que sabiam o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como deve ser feito. Então as pessoas equilibradas, Narada Muni entra como natural ser recebido com grande distinção por ele ser um sábio, o rei na condição de um kshatriya, Narada Muni na condição de um brahmana. Então o rei na condição de um brahmana, né? Não, o rei na condição de um kshatriya, Narada Muni na condição de um brahmana. Então o rei recebe o brahmana e dá todo o atendimento mais requintado que ele tem. E Narada Muni percebe, diante de toda aquela opulência, não é que fosse, que houvesse assim uma opulência no sentido de riqueza abundante. Havia riqueza, mas o que impressiona Narada Muni é todo o equilíbrio no reino. E Narada Muni é recebido daquele jeito, e o rei então se aproxima de Narada Muni e pede, por favor, fale alguma coisa. Então, nesse momento, Narada Muni se sente em saia justa, porque ele teria o que falar. O que falar para alguém que tem completo controle da situação, que cria satisfação para todos, que é 10 em produtividade, 10 em coerência administrativa, assim, sobriedade total, tudo pontualmente acontecendo, tudo limpo, gentileza total, humilde, porque ele é um rei e recebe Narada Muni com toda cortesia. Então, diante dos princípios comportamentais mais adequados, né? Pontualidade, limpeza, gentileza, humildade, sobriedade, produtividade, coerência, Narada Muni, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Isso aqui está tudo completamente correto, tudo certo. O que eu vou dizer para uma pessoa, assim, vou só elogiar, não é meu feitio. Não é feitio dos brahmanas tecer elogios às pessoas, inclusive porque é dito que elogio na verdade, é um veneno, imaginem. Né? E durante muitos anos nós tivemos essa experiência de elogio como um veneno. Então, a gente não sabia definitivamente apreciar muito as pessoas e elogiá-las. Tinha apenas uma linha de raciocínio, que era no nosso movimento prático, assim, que era a distribuição dos livros. E quem se distinguia na distribuição dos livros recebia todos os elogios. Mas não podia cair nem 1 milímetro, porque bastava cair um pouquinho, já recebia uma dura, uma crítica, um sarcasmo, alguma coisa assim. E também eram assim, respeitados e elogiados todos aqueles que estavam na linha administrativa, de hierarquia administrativa. Então eram 2 maneiras de consideração. No mais, o elogio realmente era veneno. Então não se distribuía veneno para ninguém. Só se distribuía para essas pessoas porque se considerava perfeitamente adequados. Então não havia isso. Então, Narada Muni se viu naquela situação e disse, o que eu vou falar? O que eu vou dizer aqui? O que eu entendo aqui é que neste palácio, nesta cidade, nessas pessoas, a inteligência dessas pessoas funciona baseado na teoria de Karma Kanda, na teoria das atividades fruitivas. E eu posso entender que está tudo nos seus devidos lugares por causa dessa tendência às atividades fruitivas, Karma Kanda. E eu vejo que esse rei é bom, mas ao mesmo tempo ele está esquecido de que as atividades Karma Kanda, ou as atividades fruitivas, o trabalho fruitivo para
simplesmente se obter fama, dinheiro, reconhecimento, né, e opulência de todo tipo, bom casamento e tudo mais, tudo isso faz parte do sangue desse rei. Como eu posso apresentar para ele agora o conteúdo da seção dos Vedas que trata de adoração a Krishna, de reconhecer Krishna como o proprietário de tudo, de reconhecer Krishna como a pessoa completa, de onde tudo emana. Como eu posso dizer isso para ele? Então esse é o contexto em que está. Então Narada Muni começa ali na hora, com a sua experiência, a inventar uma história. Então ele disse, eu vou contar uma história para você. Aí todo mundo gosta de ouvir história, né? Então o rei ficou bem motivado para ouvir a história. E ele disse, eu vou contar a história de um rei chamado Purandjana. E aí começa a contar a história. E aqui, no ponto que está descrevendo o meio ambiente onde Purandjana se encontrava, que descreve os galhos das árvores plantadas às margens do lago, que na tradução não entra nos detalhes que na tradução palavra por palavra entra, né? Nalini Tata. Aqui, Nalini Tata diz, é um lago, Tata, com flores de lótus, só que Nalini é azul. Então, na minha experiência, assim, speculation, né? Na minha especulação, parece que é com flores azuis, porque Nalini significa isso, flores de lótus azuis. Então, e as flores de lótus azuis abrem à noite somente. Então, eu não sei como está, porque eu não li o capítulo antes, mas eu não sei se está descrevendo... Sim, mas eu não sei se está descrevendo à noite. Não está... Eu sei o que é uma alegoria que Narada Muni está inventando, mas ele está contando a história do rei. Então, ele está contando a história do que como é, né, o lago. Então, de qualquer forma, aqui se descreve isso, né? Os galhos das árvores plantadas às margens do lago recebiam gotinhas d'água carregadas pelo ar primaveril, provenientes das cascatas que desciam da montanha gelada. Então, é uma analogia, está descrevendo como funciona o corpo material, mas ele está com toda a capacidade de Narada Muni para não maltratar o rei, para não ofender o rei, que era bom e que fazia bem o trabalho dele e tudo, mas para poder dizer para ele, desperta, tem algo mais além de tudo isso aqui. Tem algo mais. Existe uma pessoa a quem devemos servir. Porque o corpo material, embora seja tão maravilhoso, tende a produzir um efeito temporário. E toda a felicidade que vem do corpo é temporária. Então, para chegar nesse ponto, Narada Muni descreve tudo isso e inventa toda essa história. Eu tive assim a oportunidade de escutar muitas vezes essa história contada por Hridayananda Maharaj quando ele estava estudando o Bhagavatam e pensando em escrever um livro sobre Purandjana. Então, muitas vezes eu vi, viajando com ele em outros lugares, ele contar toda essa história com riqueza de detalhes que ele estudou se preparando para escrever o livro, e ele ele quer escrever, ou está escrevendo já, um romance que é inspirado nessa linha. Então ele parou com esse, passou para escrever outro, mas essa história é muito importante porque descreve o cuidado de Narada Muni com o rei para poder dar a ele a mensagem de Bhakti que ele está esquecido. E porque ele está esquecido e precisa ser lembrado, Narada Muni sai procurando a maneira mais adequada de motivá-lo. É um exemplo muito bom de iniciativa motivacional. Todos os educadores, pais, adultos, devotos, de um modo geral, têm que se preocupar com essa questão motivacional, porque se nós simplesmente aceitarmos
a predominância dos modos da natureza material nas pessoas, nós seremos vencidos. A nossa mensagem não será escutada, porque os modos da natureza são muito fortes e eles predominam muito. Então, o devoto, em Sankirtan, quando recebe convidado, quando lidera outros devotos, quando conversa com as pessoas, tem sempre que estar muito focado em como cuidar da outra pessoa, para que aquela outra pessoa possa ter a sua fé valorizada, fortalecida, e a plantinha de Bhakti possa crescer. Então essa tendência é a tendência de Narada Muni aqui, ao cuidar desses, ao falar com o rei Pratina Barhishat. Então, Narada Muni, então, descrevendo aqui, Prabhupada vai para um significado interessante, técnico, ele descreve muitos nomes em sânscrito, importante, onde ele diz que a palavra Himanirjhara é particularmente significativa, se refere à cascata. E a cascata representa uma espécie de humor líquido, ou rasa. E no corpo há diferentes espécies de humores, diz Prabhupada. E de todos, existe uma que é chamada de adirasa. Nós somos adultos, temos experiência dessa adirasa, que é a nossa libido, a nossa experiência, a nossa motivação sexual. Então, esse adirasa é descrito aqui como a principal doçura, a principal fonte de motivação natural do indivíduo. Então, todas as outras raças conspiram para a satisfação de adirasa. Aí vem as outras, né? Rupa, a forma, e tem que ser esteticamente correta. Aí vem raça mesmo, Gandha, o aroma, o perfume. É tão forte isso, né? A memória olfativa, que às vezes a gente sente um perfume que nos remete a certas situações. E essas situações podem ser muito favoráveis. Por exemplo, ter uma planta dama da noite no jardim de um templo, que a gente vai ao Mangalarsi. Então, quando a gente chega no Mangalarsi, a gente sente de fora mesmo no caminho o aroma da dama da noite. E quando a gente, depois de muito tempo, está num lugar assim, com a consciência concentrada nas atividades práticas, mas a gente vai andando à noite em alguma quadra assim, um quarteirão, caminhando, e sente de algum jardim o cheiro da dama da noite. E a gente imediatamente remete à lembrança ao templo que a gente visitava quando era brahmachari e tal. Então tudo isso a memória olfativa, como Gandha aqui, é muito importante. Aí vem Shabda e Sparsha. E Prabhupada diz aqui, Sparsha é o toque. Então, Sparsha Rasa é como o vento que traz o toque, a nossa vontade de tocar, de sentir com o nosso tato, sentir a experiência que vai favorecer a dirasa, a nossa experiência sexual. Então, tudo isso é muito forte aqui, é muito interessante. Prabhupada depois diz, o ar primaveril Kushumakara é odor. Todas essas variedades de gozo fazem a vida muito agradável e assim ficamos cativados pela existência material. Então, é uma descrição que denota o encantamento de alguém pela ciência material. Como a ciência material criou facilidades para que a gente fique preso a tudo isso. Isso é o que é natural. Quando a gente fala, eu gosto de vida natural, não gosto de pressão, não gosto de forçação, não gosto de disciplina, não gosto de autoridade, não gosto de não sei o quê. Quando a gente não tem essa tendência de não aceitar uma orientação que venha de fora, né? Guru, Shastra, Sadhu, quando a gente não tem essa tendência, a gente vai ter a tendência
das raças naturais, a tendência daquilo que é natural em nós. Então nós vamos tentar nos relacionar com a existência material com a tendência natural. Se não há um processo disciplinar que corrija essas tendências naturais, a gente fica nascendo e morrendo, conceptivamente nesse mundo material. Então, a ideia de Narada Muni era despertar o rei para uma reflexão profunda a respeito do estado em que ele se encontrava de orientação pelas atividades fruitivas karma kanda. Então, o rei está assim envolvido por tudo isso e não pode enxergar, porque se for ver pelos resultados, está tudo transparentemente demonstrando sucesso, progresso. Então, ele não tem nenhum tipo de crise para poder refletir. Então, Narada Muni se vê na obrigação de ajudar este rei a parar para pensar. E ele consegue, né? Ele consegue fazer isso e o rei para pensar como ele está conduzindo a vida dele. Então, o tema aqui específico é esse. É um tema muito íntimo, difícil de ser tratado também. É um tema em que temos muita identificação também, por outro lado. Mas é o tema que está aqui hoje, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma pergunta sobre isso? Essa é a ciência da existência material, né? Então, o que está sendo falado aqui é como a gente pode permanecer aqui nesse mundo material sempre. Como era o nome do rei que ele estava falando a história? Pratina Barhishat. Mas o apelido é Pratina Barhi. Né? Ele é chamado também de Pratina Barhi. Mas o nome completo é Pratina Barhishat. Obrigado a todas as glórias a Srila Prabhupada.